E a nossa entrevistada de hoje é Cristi Ferreira. Ela é psicóloga, coach, mentora e também ministra treinamento nas organizações. Um prazer recebê-la. Quais são os seus principais clientes hoje, Cristi? Meus principais clientes são diretores, né, executivos das empresas, pessoas que de alguma forma sentem que tem algo mais, né, para buscar na vida, para se conhecer. Hoje a gente tem ouvido muito falar de coaching, tem terapia, que já é mais tradicional, e tem também a questão da mentoria. Queria que você explicasse um pouquinho as diferenças desses processos. Ótimo. Inclusive, que formação a pessoa tem que ter para conduzir esse tipo de trabalho. Legal. Então, terapia, né, isso é legal porque tem muita confusão nessa questão, né, o que buscar, como buscar, tal. Terapia, a formação básica é psicologia, né, a formação em psicologia. Existem algumas linhas que se consideram terapeutas, mas a linha da terapia tradicional, como você falou, é psicologia. E é focado em buscas para entender um pouco mais o passado, algumas questões mais intrínsecas, profundas do passado. Então tem uma constância. Normalmente a terapia mais tradicional é uma vez por semana. Os processos de coaching normalmente são focados em desenvolvimento de competências comportamentais. Né? Então é interessante perceber assim, que tanto pode ser profissional ou life coaching, mas é focado em desenvolver competências comportamentais. E a mentoria, ela tem relação com a formação e a área que a pessoa atua? Tem a mentoria profissional, que é específico, como você falou, é RH. Então eu vou fazer mentoria com alguns profissionais de RH de uma maneira mais sistemática nas ferramentas de RH. E tem a mentoria sistêmica, que é esse novo projeto que eu incluí esse ano, que independe da área de atuação. Então são ferramentas de gestão, são ferramentas para autotransformação, independe da área de atuação. Voltando à questão do coaching, eu queria saber os alertas que você pode dar na escolha do profissional, porque também se popularizou muito. Perfeito. O que você acha dessa nova onda, né, e qual a recomendação no momento da escolha? Tá. Isso é um ponto importante mesmo, porque assim, hoje, quando alguém me pergunta, por exemplo, quando eu não posso atender, eu recomendo e alguém quer fazer presencial coaching, eu sempre pergunto para a pessoa entender assim, qual que é a experiência anterior da pessoa ao fazer coach, né? Porque assim, existem muitos cursos no mercado e aí a minha preocupação, o meu cuidado de recomendar é assim, não dá para ir num profissional de coach que alguém fez um curso de 3 dias, por exemplo, né? Que isso acontece muito e a pessoa já se intitula coach. Por quê? Porque é muito sério quando eu estou fazendo um tratamento, né? Umas sessões de desenvolvimento com a pessoa, qualquer ponto que o coach fala é muito significativo para o outro. Influencia. Então, dependendo de como a pessoa vai colocar foco e energia na vida dela, se não tiver um profissional de fato, com seriedade, profundidade e preparado para isso, pode atrapalhar ao invés de contribuir. Nesses anos que você tem prestado consultoria e coaching, qual é a maior demanda dos executivos atuais? Que tipo de competências tem surgido muito como necessidade nesse mercado corporativo? Essa pergunta também, né, é muito interessante, porque a primeira demanda que chega, primeiro assim, Cris, como é que eu faço para aumentar o desempenho da minha equipe? Então tem um paradoxo aí. Os líderes, os gestores de uma maneira geral, eles querem estimular o aumento do desempenho, mas querem ter controle de tudo. Então esse é um paradoxo forte. E aí quando eles começam a entender que na verdade não tem como fazer gestão de pessoas para aumentar o desempenho, e sim tem que ajudar as pessoas a fazerem autogestão, facilita porque eles começam a perceber que não é o foco o controle, o foco é desenvolver pessoas para elas fazerem a sua própria gestão. E nesse sentido parece que abre assim com clareza, Raquel, e eles entenderem assim, nossa, até um alívio de alguma forma. Dá mais trabalho por um lado, porque eu tenho que estimular, fazer reunião individual, fazer reunião coletiva, né, mostrar alguns caminhos, ajustar, dar feedback. Por outro lado, é como se fosse assim, deixar o filho mesmo crescer para ele desenvolver e trilhar o próprio caminho. Nos seus atendimentos como coach, tem surgido também essa demanda da saúde do próprio colaborador, como, por exemplo, crise de ansiedade, síndrome do pânico, burnout?
De que maneira você identifica, faz esse diagnóstico e trata essas situações? Isso tem aparecido muito, né? Como você falou, tem uma questão aí meio doentia no sistema corporativo, principalmente porque o sistema corporativo, né? E eu vim de um sistema corporativo, você trabalha num, dependendo dos níveis organizacionais, tem uma pressão muito forte por resultado final. E quando as pessoas elas não têm a capacidade de entender que esse resultado final é importante, mas que a forma como entrega o resultado ela pode ser mais leve, as pessoas desenvolvem esse tipo de sintoma, tá? Então, quando chega até a mim, a primeira questão que eu coloco é assim: o que você vê que para você é importante na vida? O que é essencial para você? O que é ser bem-sucedido para você? Essas perguntas parecem são óbvias, mas as pessoas, quando elas estão com esses sintomas, parece que elas não sabem o que é importante na vida delas, o que é essencial. Então, eu ajudo a resgatar essa questão mais importante do sentido da vida, porque aí só de mudar a perspectiva, e é claro, tem alguns sintomas que inclusive eu tenho parceiros psiquiatras, né, que precisam entrar com remédio mesmo, químico. As pessoas retomam a própria vida e começam a fazer escolhas mais por elas, não só pela empresa, tá? Então isso é muito sério, isso tem crescido muito, inclusive profissionais brilhantes que entregam muito resultado, só que perderam o sentido da vida, porque acham que tudo, não é possível que eu preciso entregar isso cada vez mais e me sentir infeliz, né? Então essa questão da felicidade e infelicidade tem crescido muito, e as pessoas estão tendo mais coragens também de buscar ajuda. Porque eu percebo assim que há 10 anos, por exemplo, as pessoas escondiam isso, né? E aí tomavam remédio pra caramba, tarja preta, tal. Sofriam escondido. Às vezes não contava nem pro companheiro, pra companheira dentro de casa. E depois, daqui a pouco, tinham, né, uma crise mais crônica, né? Ou um ataque cardíaco, uma depressão. Tá. E para quem, assim, tá passando por esse processo, quais são os sintomas, os primeiros sinais que a gente deve ficar atento e buscar ajuda? Ó, primeiro sintoma, que isso é clássico, tá? É quando a gente começa com uma tagarelice mental, sabe? Uma aceleração mental, assim, que não para, sabe? Parece que você não consegue desligar. É claro que isso vai impactar no sono, não dormir direito, insônia, irritação. Então, qualquer coisa, até que não te tira do sério, você começa a sentir que você está irritado, irritada, tá? Então, esses são os sintomas clássicos. Então, olhe para isso e se observe, né? Já é um bom começo. E até algumas alterações mesmo nos sintomas físicos. Cansaço, dor nas costas, enxaqueca, né? Então, isso é muito comum também em mulheres e começou a aparecer em homens. Mulheres chegam assim e eu pergunto: quais são os sintomas que você tem recorrente? Ah, faz uns 2 meses que eu tenho uma enxaqueca. Como se fosse normal. Normal, como você entendeu? Fosse assim, nossa, já me acostumei com isso. E essa busca constante pela felicidade? O que você tem a dizer sobre isso? Então, isso é outro ponto também, né? Porque a busca constante pela felicidade parece que eu nunca vou alcançar a felicidade. Tá? E onde entra a gratidão nesse processo da busca pela felicidade? A gratidão, eu diria que é um dos ingredientes essenciais para isso. Porque quando a gente agradece o que a gente tem, do jeito que a gente tem, não há espaço para julgamento. Inclusive, você é uma pessoa que tem muita energia, muita alegria. Você faz alguma coisa para manter essa energia elevada? Tem alguma dica? A dica de manhã, né, acordar e agradecer, porque normalmente a gente tem o hábito de, ao deitar, agradecer, né? Eu acordo e agradeço, tá? E tem um mantra que eu pratico, né, durante muito tempo, que é, inclusive agora a barra de Axis, ela também fala de outra forma, que para que tudo venha para nós com facilidade, alegria e abundância. Você pratica meditação também? Pratico. E é interessante porque tem vários tipos de meditação, né? A meditação com intuição, que é isso que você falou, ela ajuda a gente também a sair do campo racional puro, né? Porque somos seres racionais. Ainda mais a gente trabalha em empresa, né? O tempo inteiro, leia tudo, tem muito conhecimento, quer buscar cada vez mais. Então ajuda nessa integração, porque não é só o racional nem a intuição, mas como é que eu integro isso? A meditação ajuda pra caramba nesse sentido. Como que o autoconhecimento, aliado à empatia, facilita as relações humanas?
Essa pergunta é chave, porque assim, tem um viés da empatia que é trate o outro como eu gostaria de ser tratado. Na verdade, isso não é empatia. Porque empatia é o quê? Tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Para que isso aconteça, eu preciso me conhecer muito bem antes. Até para eu saber, de fato, diferenciar o que faz sentido para a Raquel e o que faz sentido para a Cristi. Né? Porque quando a gente fala de empatia, e olhando por esse viés, então se eu fizer exatamente como eu gostaria que fizessem comigo, para alguém, eu tenho a ilusão que o outro vai ficar bem. E não necessariamente. Isso é uma falha muito básica da gestão, dos líderes de uma maneira geral. Cris, faz tempo que comunicação é um problema comum nas relações interpessoais e nas organizações. Quais são suas dicas práticas para a gente cuidar desse detalhe da comunicação? Essa questão, né, junto com o relacionamento, são os principais dilemas, problemas em qualquer empresa, independente da maturidade. Dicas práticas para a gente ser assertivo na comunicação, né? Porque comunicação é aquilo que torna comum algo, né? Eu preciso aprender, primeiro, a ter coragem de me posicionar diante de uma situação e, ao mesmo tempo, considerar o outro. Né? Então, esse equilíbrio de coragem e consideração faz com que eu seja assertiva e não agressiva e nem boazinha nas relações. Cris, eu vejo que você é uma fã do programa, né, Trajetórias, e eu queria que você comentasse um pouquinho o que de fato esse programa contribuiu. Primeiro, Raquel, que eu sou sua fã, né? Sou super sua fã e achei muito inovador fazer o Trajetórias contigo, por quê? O que eu vejo de mais essencial no programa? Você dá a oportunidade das pessoas contarem a sua própria história, né? E darem dicas valiosas para outros que podem estar nesse mesmo momento de carreira. Ou então, o que eu vejo também que é bacana quando eu escuto, né, os seus entrevistados? A perspectiva de entender assim, todos nós temos uma história para contar. Né? Não existe uma melhor ou uma pior. E isso é muito bacana, porque o dia que as pessoas descobrem isso, é fantástico. Porque além da gente ser único, a gente pode ter uma contribuição única para a vida de alguém, para a humanidade, e de uma maneira natural, leve. Então, assim, fico muito feliz de você estar dando continuidade nesse projeto. Sou fã, né? Adoro, sou super entusiasmada e espero ter contribuído com vocês. Muito, muito mesmo. Muito obrigada, Cristi, pela sua participação. Além da sua própria trajetória, a gente contribuiu com conteúdos que você tem acesso através dos seus estudos, da sua experiência, da sua própria trajetória. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada.